e participantes da AMPESC, a nossa querida Associação Educacional aqui em Santa Catarina, que vem desenvolvendo um papel fundamental na manutenção do ensino superior com qualidade, com competência e competitividade. As vossas participações são sempre bem-vindas, é sempre um prazer tê-los conosco e tratar desse tema fundamental que é o cumprimento dos prazos, né, no atendimento da regulação do ensino superior brasileiro é fundamental. Inicialmente fica aí nossa grande admiração e nosso agradecimento por estarem sempre conosco. E sejam sempre bem-vindos. E os nossos associados sempre mais fortes, prestigiando. Valquíria, muito obrigado, porque você sempre é muito pontual para que tudo aconteça. Bom proveito a todos. Professor Expedito, obrigada pelas palavras gentis. É sempre muito bom estar contigo, né? Presidente que teve a maior gestão, né, da nossa AMPESC. Foi. Muito obrigada, professor. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Realmente, eu faço a ponte apenas, né? Sou só a mediadora, porque se não fossem os nossos parceiros e a gentileza, né, como o Dr. Kovac, de se colocar à disposição de um momento como esse não seria importante, não teria como realizar esse tipo de ação. Então, o nosso presidente, professor César, deixou um grande abraço ao Dr. Kovac, ao Fernando, que se colocaram à disposição desse momento, né? Quero também deixar um registro à Mariana, que organizou prontamente essa sala. Obrigado, Mariana. E o nosso presidente incumbiu justamente, né, o professor Expedito, nosso conselheiro emérito, para fazer essa abertura, né, desse webinar, como cumprir os prazos e demandas das séries do INEP, CNE, e atender às necessidades da IES, justamente por conta da recém-publicada Portaria 794, né, publicada no Diário da União no dia 7 de outubro passado, que altera a Portaria 20 e a 21, sobre a questão dos fluxos dos processos de credenciamento e recredenciamento do processo de fluxo e padrão decisório. E, como eu falei, de uma forma gentil e pronta, o Dr. Kovac veio com essa possibilidade de trabalhar conosco, de se colocar à disposição. O que a Ampesc fica lisonjeada, né, também de tê-lo aqui. E o Dr. Kovac e o Fernando dispensam apresentações, né? Não tem necessidade, sejam muito bem-vindos ao nosso meio, em nome de toda a diretoria, e novamente obrigada por proporcionar esse momento para a nossa educação, através da Kovac Educação. Então, Dr. Kovac e Fernando, vocês podem nos posicionar realmente das principais mudanças que houve através dessa alteração das portarias? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Satisfação estar aqui novamente, rever o meu amigo Expedito, né? Que por muitas vezes aí estivemos na Ampesc, inclusive lançando livros, né? Então é sempre uma satisfação estar com vocês. Nós vamos dividir em 3 partes a nossa conversa aqui. Vai ser uma conversa mesmo, um bate-papo, né? Primeiro, sobre os aspectos de prazos, efetivamente, e a gestão desses prazos, as dificuldades que a gente tem observado, principalmente para as faculdades, né? As faculdades, em função da portaria 541 de 2020, nós vimos vários descredenciamentos ocorrerem. Além dos descredenciamentos que ocorreram, vários cursos deixaram de ser reconhecidos e fechados em função disso. E nas reuniões que a gente tem tido, tanto com as séries quanto o INEP, eles estão muito preocupados, inclusive os conselheiros também, muito preocupados com a quantidade de descredenciamento que está ocorrendo e fechamento de cursos, efetivamente. Né? E, às vezes, a grande dificuldade de compreensão da própria legislação, né? Como houve sobrestamento de processo, muita gente achou que não precisava cumprir mais o calendário, né? O MEC publicou uma portaria ampliando, pelo menos por mais um mês ainda, o calendário, e a gente tem observado as grandes dificuldades que as instituições têm. E é sempre antenado com essas dificuldades, a gente sempre pensa assim, o que a gente pode oferecer, né? De que forma a gente pode ajudar as instituições, da mesma forma que a gente
fez aquele manual da Lei Geral de Proteção de Dados, são 100 páginas destinados gratuitamente a todo mundo, né? Nós pensamos e idealizamos um aplicativo, que é um aplicativo que vai ser destinado a todos os associados, que depois o Fernando, na parte final, explicará, que vai facilitar o quê? O atendimento das demandas que o MEC põe para a instituição. Na verdade, a gente precisa ter o EMEC na mão, no celular, né? E hoje, mais do que nunca, vocês viram aí a dificuldade o dia que o WhatsApp saiu do ar, né? Ficou todo mundo maluco, né? E agora, quanta gente perdeu dinheiro, né? Principalmente quem utiliza os aplicativos aí para venda propriamente dito, né? Então, e hoje o celular precisa ser ter uma ferramenta importante, exatamente para não ficar toda hora tendo que acessar o EMEC, etc., né? Então, é por isso que a gente também está lançando esse produto hoje, em primeira mão, para a Ampesc, tá? Isso é um dado importante, né? O que acontece? As instituições de ensino, elas têm que cumprir o denominado calendário regulatório. Já há anos que existe o calendário, portaria publicada anualmente, né, para exatamente a instituição entender o que ela precisa fazer nos períodos que estão aberto o calendário. Tem calendário aberto para credenciamento, recredenciamento, reconhecimento de curso, renovação de reconhecimento de curso. E o que ocorre? Muitos desses procedimentos, eles não são gerados de ofício pelo MEC, muito pelo contrário. É a instituição que tem que dar cumprimento aos prazos que precisam ser cumpridos. E os efeitos são terríveis, né? O sobrestamento de um processo, ele pode, muitas vezes, implicar no não reconhecimento de um curso, né? Não solicitado o reconhecimento dentro da integralização de 75% é outro problema, porque sem reconhecimento de curso, imagina as profissões regulamentadas. O assunto é gravíssimo, porque você não consegue ter o registro profissional, né? Já temos um problema hoje de registro profissional com as entidades da área de saúde, né? Nós mesmos estamos com várias ações judiciais contra esses conselhos, considerando que eles não reconhecem a possibilidade de disciplinas em AD nos cursos na área de saúde, né? Então, o efeito é gravíssimo em relação a essa questão. E aí a gente vai querer aqui colocar uma série de questões práticas que eu acho que é muito interessante daquilo que a gente vive o dia a dia, né? Primeiro, todo o processo que tramita no EMEC, né, ele tem repercussões do ponto de vista das atitudes que as instituições precisam tomar. Então, a primeira grande questão que sempre vem à tona é a questão da impugnação dos relatórios. Aliás, são dois pontos importantes. A impugnação do relatório e, às vezes, a impugnação do avaliador. O avaliador, às vezes, não poderá, inclusive, trabalhar para um concorrente e isso implicar numa suspensão ou num impedimento, né? Por isso que a gente sempre orienta cada avaliador que é nomeado, né? A instituição vê qual é o perfil dele. É a primeira coisa, onde ele trabalha, o que ele faz, né? Por exemplo, nós tivemos um caso concreto, que até é um absurdo, mas uma instituição cliente nossa entrou com um pedido do curso de medicina, na avaliação, fomos ver o perfil do avaliador, e 2 dos avaliadores eram contra o PBL. Ora, se a instituição, o projeto dela está centrado num tipo de metodologia em que o avaliador já é contra, é óbvio que você tem que impugnar o avaliador, né? Porque você já sabe qual será o resultado, né? Ao mesmo tempo, o que acontece? Às vezes é nomeado avaliadores que não é da área, por algum erro, etc. Aí a instituição fica quieta, fala assim, não, senão eu vou perder o prazo, né? Vai atrasar meu processo, etc. E aí vem um avaliador e
agora mesmo, um curso de Direito, né, na modalidade EAD, foi um agrônomo para avaliar. Né? Quer dizer, um negócio sem sentido nenhum. Né? Então, óbvio que a instituição tem que, nesse caso, fazer impugnação. Por outro lado, a impugnação do relatório ela tem que considerar principalmente o quê? Padrão decisório. Essa é uma das coisas que são essenciais. Muitas das vezes, a instituição... Eu tive um caso faz agora 15 dias. A instituição me falou, olha, eu tirei nota 4. Né? Tem alguns probleminhas só no relatório, mas eu tirei nota 4. Daí ela falou, não sei se o pessoal está achando que é melhor não impugnar o relatório, porque, afinal de contas, vai atrasar muito se impugnar, não sei o quê, papapá, né? E o conceito, no total, é conceito 4, então está ótimo. Falei, não, me manda o relatório para ver se está ótimo mesmo, né? Aí eu fui ver o relatório. Ou seja, no relatório tirou o conceito 2 em conteúdos curriculares, estrutura curricular, AVA e TIC. Ou seja, esse é padrão decisório. Não adianta você tirar 4 em todas as dimensões, se ao mesmo tempo, na dimensão que o nosso amigo Expedito lembra, né, que eram os indicadores imprescindíveis, né, que chegou um certo momento que tinha, você tirava 100% em tudo, mas num indicador você não... Né? E outra coisa, disciplina ético-raciais, né, que você não precisa ser disciplina, pode ser verticalizada dentro de um projeto pedagógico, etc., é um requisito legal. Se o requisito legal não é cumprido, porque, veja, nós temos os indicadores de avaliação, mas ainda tem os requisitos legais, por exemplo, alvará, né, e outras coisas que acabam sendo necessário. A CND, né, certidão negativa de débito fiscal, se não tiver, o processo não anda. Então, esse é um ponto essencial. A mesma coisa com relação a credenciamento. Quando credenciamento e recredenciamento, você tem indicadores que são... você tem que tirar no mínimo nota 3. Né? O PDI, por exemplo, se tirar nota 2, já foi para o ralo. Biblioteca, salas de aula. Né? No caso do IAD, AVA também é essencial. Até eu estava conversando com o Xanã esses dias, né? Porque é uma coisa curiosa. O PI hoje ele precisa estar constantemente capacitado. Por exemplo, dezembro de 2017 foram publicados 2 decretos e várias portarias, né? Eu tive a pachorra de ver quantos artigos tinham nesse estudo. São 740 artigos. Você já imaginou, num mês, 740 artigos tratando de um tema que vai desde a avaliação, regulação, supervisão, protocolo de compromisso e etc., né? Fora que, para facilitar, ainda se revoga parcialmente uma portaria que acabou de ser publicada. Né? A 23, por exemplo, foi ela revogada parcialmente pela portaria 740. Então, tem coisas que precisa estar capacitado, inclusive em função do avaliador. Por exemplo, o instrumento de avaliação agora, ele não estabelece mais aquela obrigatoriedade de material didático para os 2 primeiros anos. Né? Não estabelece mais. Acontece que o uso do cachimbo deixa a boca torta, como diz, né? O avaliador vem lá de trás com essa necessidade que existia até então, e aí ele cobra algo que já não é mais pertinente ao momento regulatório que está se vivenciando. Né? Mas também eu acho que precisa a instituição ter o cuidado daquilo que às vezes não está na regra, mas que ele contamina, de certa forma, a avaliação. Ora, vamos imaginar o seguinte, se eu vou para uma instituição, ela não tem nenhum material produzido, o avaliador já começa a entrar com uma certa... Né, qual é a capacidade que essa instituição vai ter de produzir esse material em tempo até após a autorização do curso. Né? Mas, obviamente, se você não tiver o material, você tem, no momento em que o avaliador está solicitando o material, você tem que explicar para ele, olha, isso não é mais pertinente, isso já não faz mais sentido. Né?
E é interessante, eu estou falando muito sobre a impugnação, porque esse é o ato que vai gerar uma série de reflexos em relação ao curso. Reconhecer ou não reconhecer o curso. Vamos pegar, por exemplo, na avaliação institucional. Ora, se a instituição pretende mudar sua organização acadêmica, ou seja, sair de ser uma faculdade e ir para um centro universitário ou ser uma universidade, qual que é a avaliação institucional que ela precisa ter? Conceito 4. Então, se o conceito foi 3, precisa fazer a impugnação. Eu vou até dar uma dica para vocês, gente, que acontece muito com curso. Um dos dramas, por exemplo, é cumprimento de carga horária. Esse é um dos dramas. Por quê? A aula, por exemplo, em São Paulo, a aula é 50 minutos. E o curso, a duração é em horas, né? Tem até uma empresa de contabilidade, o nome era até engraçado, se chamava Utopia, né? Contabilidade Utopia. Ela fez uma consulta para o conselho se a hora é de 60 minutos ou não. E o conselho falou, 60 minutos sim. Acontece que quando você vai fazer um projeto pedagógico, você tem que pensar o seguinte, um projeto pedagógico, ele tem que observar diretriz curricular. Não tem mais grade curricular. Essa palavra grade aí precisa... Se estão usando, chama um advogado para entrar com a habeas corpus e arrancar a grade do currículo, porque hoje nós temos diretrizes curriculares. E quando a gente se reporta ao artigo 47 da LDB, ele fala em 200 dias letivo, vírgula, de efetivo trabalho acadêmico. Isso faz toda a diferença, porque letivo é aula. Agora, de efetivo trabalho acadêmico, o Conselho Nacional tem vários pareceres sobre isso, ele estabelece como é que é o preenchimento de um projeto pedagógico, que são todas as atividades relacionadas ao ensino-aprendizagem, que não se restringe, aliás, nem pode se restringir somente à aula. Se a gente olhar o primeiro edital número 1 de 96, né, que trouxe a possibilidade das alterações para se chegar nas diretrizes curriculares de curso, alguns princípios estão contidos nessa. Primeiro, o que precisa ter um curso? Ele tem que buscar a autoformação do aluno, espírito crítico, né? E isso é menos dependência de quê? De professor. Né? Por isso que os projetos hoje eles têm que ser inovadores, que tem que ter metodologia ativa e tudo mais. Então, o que acontece? Se na hora em que o avaliador faz a avaliação do seu curso e, ao mesmo tempo, não faz essas considerações e principalmente, o coordenador não faz a defesa do seu curso baseado nessas condições, obviamente vai ter um problema. Vou dar um exemplo que eu posso falar isso, que é público e o cliente já me permitiu. A FIAP é uma instituição aqui de São Paulo que tem um forte apelo na área de informática. E o que acontece? Aos sábados, eles têm atividade de robótica. Só que o que aconteceu? O avaliador, que aí é importante, ele só fica 2 dias na escola, né? Esse já é um problema, porque você precisa estar muito bem estruturado documentalmente, né, com pastas e etc., para atender, e colocando cada situação, né, porque senão ele não preenche. Ele pegou a matriz curricular do curso e a robótica não está dentro da atividade. Não estando dentro da atividade prevista, não está no projeto, e o avaliador não conseguir enxergar essa situação, obviamente que ele vai pegar simplesmente as horas. E o que acontece? Você não consegue integralizar o curso. Então, o recurso que foi feito, o que salvou foi, primeiro, que o projeto pedagógico tinha todas essas atividades. E mais outra coisa importante, fica uma dica aqui. Quem é que implanta o currículo? Quem que acompanha o currículo de uma instituição, de um curso? É o núcleo docente estruturante, certo? O que é a dica que eu dou para vocês? No momento da impugnação, reúne o NDE da instituição,
né? E na ata do NDE diz como é que é composto a carga horária do curso, quais são as atividades, e tangibilizando isso por demonstrações. O que acontece? Quem vai receber a impugnação, né, vai examinar com um documento que vem da fonte. Qual que é a fonte? É o núcleo docente estruturante. É aqueles professores que estão comandando cursos, que estão implantando o curso. Então, isso é uma dica importante para quem vai impugnar, porque faz com que, obviamente, o avaliador do lado se sente mais confortável em alterar o conceito daquele indicador. E outra coisa interessante também é o seguinte, gente. É muito comum na impugnação contar a história da escola. Para o avaliador, isso não tem importância. Né? A escola começou em 1930 com o professor fulano de tal, e você está ocupando um espaço de caracteres desnecessário, né? Porque o avaliador quer saber o seguinte: olha, os conceitos que eu insatisfatório foram tais, né? Por que está errado o conceito? Você tem que justificar o conceito, você tem que fundamentar o conceito que tem que ser alterado e, por fim, dizer qual é o devido conceito e pedir pelo conceito. Porque, às vezes, você conta a história e não pede. Né? Termina, o cara fala assim, o que ele está querendo, afinal de contas? Né? Então, é um outro dado também extremamente importante a ser considerado. Né? Tem outros prazos que também são essenciais. O prazo para começar um curso. Alô? Deixa eu só te interromper um minutinho para te acrescentar uma coisinha, pode me permitir? Claro. Eu gostaria de acrescentar uma informação sobre isso, porque eu achei de extrema relevância você colocar a questão como um foco desse processo, mas levando sempre em consideração, e a última parte da sua fala me parece ser a mais precisa. A gente perde muito tempo na avaliação com coisas desnecessárias, ao passo que a gente deveria utilizar esse tempo para focar naquilo que de fato interessa para o avaliador, que é aquele curso que está sendo avaliado ou aquela instituição que está sendo avaliada. Quando a gente demonstra ao avaliador segurança nos documentos, para que ele busque as evidências, e essas evidências estejam claras para ele, dificilmente você vai ter um relatório ruim. Pode até não ser um 5, porque um 5 tem avaliador que acha que isso é um conceito que só dá para ele mesmo, enfim, tem umas coisas, umas bobagens que acontecem nesse mundo da avaliação, mas dificilmente você vai escapar de um relatório 4, de um bom relatório, se você se preocupou em evidências. Porque no passado a gente trabalhava muito dentro do sentido de colocar para o avaliador as coisas filosóficas, genéricas, abertas, e ele que buscasse ali qual era o sentido de tudo aquilo. Hoje, o que ele busca é evidência de que aquilo que está nesses documentos institucionais de curso, de fato acontece ou estão acontecendo na instituição. E esse de fato acontece ou estão acontecendo exige que a instituição demonstre evidência. A falta da evidência, aí eu falo como avaliador aqui, sou também muito avaliado, a falta da evidência invariavelmente gera conceito negativo. Então não adianta eu ter o melhor regulamento do meu TCC. E, na verdade, a hora que eu vou mostrar as evidências, o TCC acontece sem, por exemplo, coordenação, sem, dentro de um processo todo remoto, quando o regulamento prevê que o processo é presencial, enfim, as coisas não casam. Então, um bom regulamento não determina mais nada. Eu preciso conseguir mostrar para o avaliador um casamento entre o que está acontecendo e aqueles documentos que eu estou apresentando na avaliação. E isso vai de encontro exatamente ao que você está falando. Ele concorre exatamente com a sua fala. A gente está perdendo muito tempo hoje em construir belos documentos ainda, que é uma herança do passado, uma herança de quando se comprava documentos para poder apresentar aos avaliadores, e deixando, muitas vezes, de apresentar as melhores práticas que a instituição já tem no seu dia a dia. Ela tem um ótimo desenvolvimento de determinada coisa, só que aquele regulamento que veio através de um consultor, que veio de alguém que não bate com aquela regra institucional, dá ao avaliador uma sensação equivocada daquilo, e aquilo gera um conceito negativo. Então, só para... Desculpa a interferência, mas acho que era importante
fixar isso, porque a sua fala é precisa, exatamente isso que me parece ser a importância. E lembrando que quando nós estamos falando de impugnação, já foi avaliação. Já foi, e nós vamos tentar fazer uma primeira abordagem junto à CTA, que é um grupo que tem de professores que tende a manter o relatório. Então, já tem uma dificuldade adicional nesse momento. Nós perdemos já um momento oportuno, que era o da própria avaliação. Então, era só para acrescentar isso. É muito bom, Xanã. E tem outra coisa que é interessante também, né? A instituição tira um conceito, na visão dela, satisfatório, ela não faz a impugnação do relatório, mas ela, pior do que isso, ela concorda com o relatório. Né? Estou de acordo com a avaliação. Ok. Isso, por si só, já dá o prazo para que a SERES também possa se manifestar com contrarrazões. Só que daí o que acontece? O processo vai adiante e é indeferido. Ele é indeferido, você tem que recorrer ao Conselho Nacional de Educação. Tem 30 dias de prazo para você recorrer ao Conselho Nacional. Aí, como é que eu vou recorrer de um conceito com o qual eu concordei? Eu concordei, quer dizer, é aquilo que a gente no direito fala, é uma preclusão consumativa. Eu vou criar que fato. Então, esse é o outro ponto também bastante importante. Às vezes é melhor o silêncio, hein, nesse aspecto, né? Porque daí você pode brigar por aquilo. Não, eu fui silente, embora o silêncio não socorre ao direito, né? A gente aprende isso no banco escolar e tudo mais, mas o fato é que é outro cuidado que é necessário se ter, né? E o que o Xanã acabou de falar realmente é importante, sabe por quê? A filosofia das instituições era muito no atendimento de formulários, né? E as evidências que são as mais necessárias, elas acabam não estando presente. Por isso que o preparo em relação aos professores que vão defender o curso, o coordenador que vai defender o curso. Eu sempre digo o seguinte: quando você tem liderança dentro da instituição, um coordenador capacitado, não tem risco de ter nota ruim. O duro é quando o coordenador ele entra e não defende, ele é fraco, ele não conhece às vezes o curso, não estudou, não montou equipe, não sabe? Essa preparação, gente, quando o avaliador chega na instituição e nota a fraqueza, né, nota a insegurança, aí põe tudo por terra. Né? A pessoa tem que ser efetivamente firme realmente e tem que conhecer o básico de legislação, o básico de avaliação. Outro ponto também importante que pode ajudar em processos de avaliação, que não podemos esquecer, é a CPA. A CPA não é um relatório para ficar no cofre da instituição. CPA ela é para disponibilizar a todos aqueles que são atores dentro desse processo, objetivando a melhoria. Ninguém vai acreditar que uma instituição é perfeita. Relatório de CPA perfeito significa dizer que ele é construído a partir da inexistência de uma realidade, porque sempre vai ter algum problema, né? Até curioso, normalmente a instituição, quando tem um problema em determinado item da avaliação, isso é normal. Depois desse item de avaliação, ela sempre tira a nota maior, porque é óbvio, ela está atacando aquilo que de fraqueza tinha. E o relatório da CPA sempre foi, infelizmente, é mais um instrumento, efetivamente, de entrega de prazo, mas sem uma análise mais profunda. Agora ela começa a tomar um pouco mais de corpo. Embora na última reunião, César estava até nessa reunião comigo, do INEP, eu fiz um profundo questionamento do que eles estão querendo fazer com a CPA. Os conselhos profissionais terem acesso e poderem se manifestar em relação ao relatório. Isso, para mim, não procede por uma questão constitucional. Cabe ao MEC avaliar, cabe aos conselhos profissional fiscalizar o exercício da profissão, ou seja, depois disso, né? E não em conjunto disso. Isso só atrapalha. A gente tem observado isso, os grandes dilemas que nós temos hoje no judiciário em função disso, né? Outras coisas que são importantes também são os lixos regulatórios que a instituição tem.
Você fala, o que é lixo regulatório? Pô, curso extinto, curso que não existe mais, né? Essa limpeza também é extremamente importante que as instituições tenham. A questão de caducidade dos atos, né? A instituição tem que implantar o curso em 2 anos, né? E nós tivemos um problema, inclusive o Conselho Nacional de Educação apoiou o pleito que nós fizemos de ampliar o prazo para mais 1 ano, né? Mas a SERES não homologou o parecer, com uma certa razão, porque, pelo princípio da hierarquia das normas, uma resolução não pode alterar um decreto, né? Como um decreto estabelece os 24 meses, tem que se alterar o decreto, né? E foi solicitada, então, a alteração do decreto, mas eles estão resistindo à alteração, e todos nós sabemos que muitas escolas, principalmente as faculdades, que precisam, né, do ato autorizativo para funcionar, no período de pandemia, as matrículas não foram maravilhosas, né? Então, seria necessário que ampliasse esse prazo. Mas se não ampliou, gente, o que você faz com um curso desse? Matricula algum aluno. Para dar efetividade, né? Eu vi que vocês estavam falando do censo, né? Está um problema danado, né? Mas até a efetividade do controle do censo, ou seja, se matriculou 3, 4 alunos, ele começou o curso de alguma forma, para não perder o ato de autorização, né? Outra regra que se mudou, até então, quando você tinha um processo de credenciamento indeferido, você tinha lá 2 anos sem poder pedir o curso. Agora não. Agora você está dentro do calendário escolar. Então, ou seja, na realidade, vocês vão ter que ter a famosa tarefa, né, de verificar, ter um mapa regulatório da instituição. Quais são os cursos que serão avaliados agora no ciclo ou não? Cursos que eventualmente poderão ter a dispensa de avaliação, né? E outro ponto importante também, que ninguém faz, não sei por que razão, mas nós já fizemos, é fazer a impugnação oral. Além da impugnação escrita, fazer a impugnação na CTE oral. É possível fazer isso. Da mesma forma que é possível fazer no Conselho Nacional de Educação. E se torna completamente diferente. Uma coisa é você, numa sustentação oral, se dirigir ao conselheiro e falar assim: olha, o ponto que está se discutindo sobre a fragilidade de tal conceito improcede, porque as folhas tais está dizendo isso, isso, isso e aquilo. Né? Óbvio que, e outra coisa, né? O fato de você fazer a sua inscrição para fazer a defesa oral no Conselho Nacional de Educação, o relator já por si só já tem um cuidado diferenciado em relação a esse processo. Porque o que acontece, gente? Todo colegiado combina antes as decisões, muitas vezes. Isso é o normal. O curso de medicina que a gente cansou de ver isso. Né? Eles antes tem um cafezinho, que nem no Supremo, né? Tem lá o cafezinho e tal, pau, aí se discute um determinado tema, alguns são consensuais, né? Medicina acabou acontecendo muito disso. O Conselho Nacional enfrentou efetivamente as séries nos cursos de medicina, e quando tinha esse conceito satisfatório, recomendava então o acolhimento do recurso da instituição. Né? E, além do mais, já para passar para o meu querido amigo Xanã, para falar das avaliações, nós temos uma discussão hoje sobre a questão da avaliação virtual, né? Que houve, assim, na minha concepção, um avanço. Eu acho que foi importante ter avaliação virtual, porque, inclusive, as faculdades estavam completamente desconfortáveis, porque não tinha avaliação nenhuma, e, ao mesmo tempo, se do lado tem um centro universitário ou universidade, se cria os cursos sem a necessidade de autorização. Acho que a avaliação virtual é algo que veio e tem tudo para ficar, né? Mas ainda tem algumas questões que eu vou passar depois para o Xanã, que fez diversas avaliações, inclusive de direito,
Um dos problemas que a gente tem observado é, primeiro, que às vezes tem 2 ou 3 avaliações no mesmo período. E um dos problemas que tem, principalmente na área de saúde, até no período de pandemia, mesmo sendo presencial, que não é virtual, a dificuldade de acesso à infraestrutura, hospital, de clínica e tudo mais, né? Isso foi um problema, né? Mesmo também no virtual, a disponibilidade de toda a documentação foi complicada, né? Para os avaliadores mesmo, às vezes, de um dia para outro, ele estava marcada a avaliação e estava recebendo praticamente em cima da hora toda a documentação, e principalmente para credenciamento, recredenciamento, os documentos são grandes, né, para serem analisados. Mas a gente nota que o INEP está sensível a essa questão de se fazer o SEMESP, ele tem defendido que a avaliação virtual também tem que ser a critério da instituição, porque, de repente, para ela é importante ser presencial, né? Então, eu acho que essa flexibilidade ela é importante. Tem cursos que é possível fazer totalmente virtual, outros têm uma certa dificuldade, né? E até um outro tema polêmico, já para encerrar, que é a questão das divulgações que acabaram saindo. Olha, agora tem curso 100% à distância de direito, né? Foi aprovado 100% à distância. Não houve até agora nenhuma aprovação. Aprovação significa ato autorizativo. O que as pessoas estão confundindo é que o INEP vai avaliar e dá um conceito, sim, que você já está aprovado. Né? Tem, inclusive, processo de supervisão já contra a instituição de divulgar algo que não existe. E também na legislação atual, a portaria 11 estabelece uma possibilidade de você ter 100% à distância. Mas mesmo para cursos não regulados, vamos dizer assim, essa autorização tem que ser expressa das séries. E até hoje nunca houve uma decisão de 100% à distância. Aliás, isso a gente vê em divulgação hoje em vários sites dizendo que é 100% à distância. Na realidade, o que acontece? Nós temos hoje curso remoto, né? Tem as disciplinas também em AD. Então, hoje existe a possibilidade de não ser feito 100% presencialmente, mas por uma regra prevista na portaria 1070 e 1078, que é exceção em função da pandemia. Né? Superada a pandemia, ela volta a ser o que era até anteriormente, né? Então, a gente passou e fez um pupurri aí, né, sobre questões que envolvem aí a autorização, avaliação, prazos, etc. E eu vou passar a palavra para o Xanã para ele colocar a visão do avaliador, né, em relação a todo o procedimento de avaliação. Paulo Xanã, a bola está contigo. Bom, obrigado, Nicovac. Queria primeiro perguntar se melhorou o som, estava ruim. O Fernando me avisou que o som estava ruim. Estão me ouvindo bem? Eu tenho que trocar aqui para... Está um pouquinho apagado, mas estou ouvindo. Tentar ver se melhora aqui mais. Parece que você está falando de máscara. Agradecer... mas não estou falando de máscara. Não sei o que pode estar acontecendo com esse som, não. Bom, enfim. Dá para compreender, Kovac? Dá sim. Bom, vamos lá, então. Primeiro, agradecer imensamente aí o convite seu, da Ampesc, querida Valquíria. A gente está sempre à disposição de vocês para que a gente possa conversar sobre esses aspectos todos. Regulação é motivador para todos aqueles que se envolvem com a educação superior, porque acaba sendo o coração do negócio, acaba sendo tudo aquilo que determina as outras ações. E passando por isso tudo que o Kovac falou, nessa primeira parte, que eu acho importantíssimo, são todos os aspectos que envolvem a avaliação. Eu vou falar um pouquinho como avaliador, mas também como PI, porque, todos sabem, sou PI do Grupo Ser Educacional, tem uma rodagem, vamos colocar assim, em avaliação muito grande. O grupo recebe por ano alguma coisa perto de 500 avaliações, com exceção do ano passado, né, em função, evidentemente, da pandemia, mas a gente está nessa roda viva.
E aqui, diferentemente de outros grupos, essa regulação é concentrada em mim, né? Então, eu acabo coordenando todo esse processo e participando dessas avaliações, ora em loco, ora à distância, ora só na coordenação de grupos que estão nos lugares. E isso vai dando um entendimento bom de como é que esse processo se desenvolve, com as dificuldades que os avaliadores vão tendo no caminho. Por que é importante a gente pensar no avaliador quando você pensa em avaliação? Porque é ele que determina o que vai ser o resultado do seu relatório. Ele que determina se o seu curso vai em frente, se o seu curso será autorizado, se a sua instituição será credenciada, ou se será mantida no seu credenciamento, ou se será transformada em centro universitário, enfim. É ele que acaba determinando tudo isso. E, como eu disse, é muito importante a gente estar atento às impugnações, como o Kovac falou, mas ela já é um segundo momento. E quando a gente cai nesse segundo momento, você já começa a ter intercorrência de fatores que normalmente não são a seu favor. A CTAA, ele deve ser assim, porque ela não está em loco junto com o avaliador, tem a tendência a manter o relatório. Então, nós temos que ter um esforço já sobre-humano, já com muitos detalhes, tentando capturar tudo aquilo que aconteceu na avaliação, sabendo como escrever. Estamos escrevendo para professores, né? Então, tem todo um contexto que já começa a ser desfavorável quando o processo já deu errado na avaliação. O que nós precisamos fazer? Cuidado do momento da avaliação. Eu queria inserir um componente nessa conversa, porque eu acho que não tem como hoje uma instituição de educação superior falar em desenvolvimento sem pensar nessas condições mercadológicas que estão levando a gente a um momento de competição talvez nunca visto, né, no Brasil. A gente tem um cenário competitivo na educação superior enorme e cada dia maior, com preços reduzidíssimos de mensalidade, o que faz com que todo mundo tenha necessidade de ter uma gestão, né, e aí não só regulatória do próprio negócio, uma gestão muito cuidadosa, muito cautelosa, para que você consiga ficar vivo, né, manter os seus cursos sendo ofertados e a coisa sendo desenvolvida. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala em mercado de educação, me parece que a função do procurador institucional é fundamental. Eu fico muito feliz quando o Kovac fala desse novo aplicativo, dessa nova possibilidade de auxílio às instituições, um auxílio eletrônico que vem dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de encaminhamento a questões que às vezes passam desapercebidas, como prazos, como momentos, né, momentos também efetivos de você cumprir com determinado calendário, saber o que deve ser feito naquele momento regulatório. Nem todos os PIs estão totalmente preparados para essa função. A gente sabe que instituições, às vezes, alocam para ser procurador institucional pessoas que estão na secretaria acadêmica, que têm outra função institucional e que, normalmente, são muito envolvidas nessa outra função. Então, isso é uma coisa que precisa ser sempre pensada, principalmente em função de que hoje, gente, me parece que as instituições, para ficarem competitivas, se manterem nesse mercado, elas precisam de produtos o tempo todo sendo ofertados com qualidade. E essa oferta com qualidade perpassa a avaliação, né? A avaliação é que é o balizador que vem dizer para nós, no primeiro momento, o que tem qualidade e o que não tem, e no segundo momento, para o próprio mercado, quando eventualmente esses conceitos são publicados, são divulgados, as pessoas tomam cuidado de entender como funciona aquela situação. Nesse momento entra o procurador institucional, né, na preparação desses processos avaliativos e no cuidado regulatório da instituição. E por que eu falo no cuidado da preparação e no cuidado regulatório como coisas que acontecem quase que em conjunto? Porque é impossível você imaginar uma instituição que queira de fato se desenvolver, preparando o processo em cima da hora, como se aquilo só fosse estanque para aquele momento da avaliação e não fosse uma realidade para a instituição. Então, é necessário que, ao longo da vida, de desenvolvimento daquele curso, do desenvolvimento da instituição, esses cuidados regulatórios sejam tomados o tempo todo. E aí, nós vamos pensar que a avaliação leva em consideração, basicamente, o momento documental, que é o momento que envolve toda a preparação daquilo que nós ofertamos, né, como educação superior, quer seja em um curso, quer seja em todos os cursos para as avaliações institucionais. Passa por um momento que é da visita em loco, efetivamente, as instalações,
também passa por um momento de reuniões com alunos, com professores, com técnicos administrativos, com alguns funcionários específicos de setores que são avaliados pontualmente, enfim. E passa por uma concepção do processo como um todo, quando alguém que está controlando, pilotando essa engrenagem, precisa saber organizar a agenda, ter relacionamento com o avaliador, entender de onde vem esses avaliadores, o que pensam, se já avaliaram outras instituições, ele tem conhecimento, enfim, você tem que ter isso tudo sob controle, para que naquele momento que você vai se desenvolver na avaliação, não aconteça nada que não está ao seu alcance de imaginar que seja possível acontecer. Então, vamos pensar, primeiro, vamos fracionar isso e pensar em cada uma das etapas, primeiro nos documentos. A parte documental, eu vou falar aqui das avaliações presenciais e das avaliações remotas, porque hoje existe uma prerrogativa, uma possibilidade de que você apresente esses documentos todos eletrônicos, né, em função da avaliação remota, e muitas instituições já estão fazendo isso, inclusive com as avaliações presenciais. Né? Por que um sistema? Porque um sistema. O sistema permite ao avaliador, sem aquela confusão de papéis em cima da mesa, mistura de documentos, precisamente buscar um documento específico, abrir aquilo, entender, se quiser imprimir, imprime, se quiser consultar, consulta, mas ele rapidamente vai acessando os documentos que podem atender um determinado indicador, uma determinada dimensão, a critério, evidentemente, do que o PI, ou do que o coordenador, ou do que a instituição como um todo preparou para o avaliador. Então, o documento hoje, além de ele ter que existir, evidentemente, né, ele tem que estar construído, ele tem que estar em funcionamento, que a instituição tem que estar usando, ele precisa ter uma modelagem de apresentação. Que jeito eu vou apresentar para os avaliadores aquilo numa avaliação? Evidentemente que eu vou cuidar para que indicador, dimensão indicador, precedam o documento. Ou seja, quando eu falar para o avaliador, observe o documento X, eu vou dizer para ele, observe o documento X para avaliar o indicador Y dentro da dimensão Z. Eu não vou jogar esse documento em cima da mesa para que ele pense ou ache o que ele tem que avaliar naquele documento. Isso faz ele perder tempo, isso faz a gente perder conceito. Então, quando eu faço uma preparação para uma determinada avaliação, eu tenho que entregar para o avaliador, indicador a indicador, os documentos para ele avaliar aquilo. Feito isso, para ele é muito mais simples. A hora que ele abre o instrumento de avaliação, ele começa indicador a indicador, porque o pensamento do avaliador é assim, digo a vocês, sou avaliador, faço dessa maneira, começo a fazer indicador a indicador e todas as vezes, numa leitura, como se fosse uma novidade, aquele indicador, e aí vou buscar o documento institucional para se alinhar àqueles descritores do conceito 3, do conceito 4, do conceito 5. Nem vou falar que eu vou buscar alguma coisa para se alinhar 1 e 2, né? Só quando a gente não encontra é que você vai ter alinhamento com esses conceitos negativos. Na hora que eu vou buscar isso, a instituição já me deu aquilo atrelado, eu tenho uma chance de, com rapidez, já verificar que ela tem conceito 3, 4, 5. Espero as reuniões, né, que é o segundo momento que vamos falar, para ver se aquilo que está nos documentos se confirmam pelas reuniões e valido o conceito para a instituição. É assim que o avaliador pensa. O avaliador entra na avaliação esperando que você dê aquilo mais mastigado possível. Ele tem 2 dias para ver o desenvolvimento, por exemplo, de 4 anos do seu curso, de 3, 4, 5 anos de sua instituição. Ele não vai conseguir fazer isso em 2, 3 dias se você não der isso muito, mas muito mastigado, com os detalhes todos já sobre a mesa ou sobre um site eletrônico, um local, que os documentos sejam de fácil acesso. Então, documentação, o cuidado tem que ser esse. Você tem que ter muito claro o que você precisa de documento para atender o instrumento, verificar se a sua instituição tem esses documentos, e se não tem, precisa construir para você colocar em funcionamento. Isso tudo antes da avaliação. E naquele momento em que você vai apresentar aos avaliadores, cuidar para já alocar documento casado com indicador e com dimensão. Ainda que o documento seja alocado em mais de um indicador, que pode acontecer sempre. Né? O PPC, por exemplo, atende a vários indicadores, o PDI a outros tantos, o plano de fuga da instituição atende a outros, enfim. Os documentos, não importa quantos indicadores eles atendam, desde que você deixe claro aos avaliadores, então, ao que ele está linkado, ao que ele está vinculado. Uma segunda coisa importante que a gente precisa estar muito atento é quem vai falar na avaliação.
desde o momento inicial, quando o avaliador começa na reunião inicial, quem vai dar as boas-vindas ao avaliador? Quem vai dizer para ele como é a instituição, qual é a inserção regional que ela tem, a importância que ela tem para a cidade, o curso, como é que o curso se desenvolve na cidade, alguns projetos de interação com a sociedade. Isso tudo tem que ser feito na reunião de abertura, na reunião inicial. Naquele momento você vai apresentar rapidamente, né, bem rapidamente, a sua instituição, o seu curso, que eventualmente pode estar sendo avaliado para os avaliadores. Então, ali, quem vai falar? Precisa escolher essas pessoas, né? Você precisa deixar pessoas que tenham conhecimento daquela instituição ou daquele curso grandemente, para que a hora que ele coloque aquilo, ele não fale nenhuma bobagem, ele não induza o avaliador a um conhecimento equivocado do curso, ou comece a gerar ali já insegurança no processo avaliativo. Vou dar um exemplo recente, eu fiz avaliação numa instituição, já na reunião inicial, havia uma troca de não é professor, um querendo confirmar o que o outro estava falando. Aquilo já gerou uma insegurança na comissão enorme de que não sabia nem o que estava fazendo. Foi um relatório talvez o pior que a gente tenha emitido ao longo do tempo de avaliação, porque depois tudo se confirmou no sentido de que eles não sabiam o que estavam fazendo de fato. Mas a reunião inicial tem esse mote, né, esse objetivo. É importante que o coordenador do curso, estamos falando de um curso, tem uma apresentação do curso muito pormenorizada. Porque, ao invés de ele esperar o avaliador cobrar ao longo dos 2 dias dele pontos do PPC, ele já traz tudo isso de uma vez só, numa apresentação única, já mostra para o avaliador como é o PPC, tudo, como se desenvolve, para que em meia hora o avaliador consiga tirar todas as dúvidas que ele já tenha colecionado nos dias anteriores, quando ele teve diante do PPC daquele curso. Então, é preciso que alguém apresente esse curso, e esse alguém tem que ser o coordenador do curso. E para os avaliadores, é quem deve ter o controle, o domínio, né, desse processo. Então, você precisa também saber quem serão esses professores, eles estão preparados para falar com os avaliadores. É preciso que a instituição comece antes. Não é levar um grupo de professores para a mesa com os avaliadores, ainda que sejam professores da instituição, que sejam pessoas rodadas, bons professores, que atendam aquilo que eles têm que fazer em sala de aula, se eles não entendem o processo. Porque aquele momento ali é muito aflitivo, às vezes. Tem professor que se sente inseguro, tem professor que se sente amedrontado, tem professor que se sente acuado com perguntas que são feitas por simplesmente desconhecer que o processo é daquela maneira, né? Vou dar um exemplo a vocês. E avaliador exagera, viu? Avaliador, e aí eu já estou falando como quem recebe a avaliação. Tem avaliações que são horrorosas na hora dessas reuniões. O avaliador, na ânsia de tentar buscar essas evidências que eu falei na hora que o Kovács estava se manifestando sobre as avaliações, ele começa a fazer perguntas que não cabem para aquele momento da reunião. E o professor, muitas vezes, imaginando que se ninguém responder, a instituição vai ser mal avaliada, ou se responder uma bobagem, pode também complicar o relatório, acaba gerando um momento de intriga entre a comissão e os professores desnecessário. Voltando ao exemplo, em determinada avaliação, os avaliadores pediram que os professores apresentassem a sua própria CTPS original. E nós não tínhamos indicado para o professor não levar a CTPS original, até porque não existe essa indicação em lugar nenhum, né? Muito ao contrário. Hoje em dia, nem documento autenticado você deve apresentar. A cópia é simples, porque vale o princípio da lealdade entre as partes ali. Ninguém está ali para enganar ninguém, ou espera que isso não esteja acontecendo. Então, a menos que haja uma suspeita por algum documento de que haja uma fraude, é que você vai pensar em uma coisa irregular. Então, de qualquer maneira, o professor, na hora que os professores foram pedir a carteira profissional, começou um bate-boca de que tem, que não tem, aquilo virou uma confusão, e fez com que a reunião toda se perdesse. Esse momento da reunião com professores e do momento da reunião com alunos é crucial para a avaliação. Eles são os momentos de busca de muitas das evidências. Aquilo que o professor viu no documento que você colocou, ele confirma conversando com o aluno, ele confirma conversando com o professor. Então, se você não preparar essas pessoas, dizendo mais ou menos como é que acontece o processo, o que o avaliador pergunta, de que jeito ele vai para uma reunião, esse pode ser um momento perdido e ele é muito mais institucional do que do avaliador. Então, você precisa estar claramente focado nisso. E, por último, essa visita às instalações físicas, seja ela presencial, seja ela remota,
Na esfera remota tem o adicional, né, o componente adicional de você ter uma boa conexão com a internet, o que você vai usar para fazer a visita. Normalmente o telefone celular, nunca use o Wi-Fi. Esse Wi-Fi em instituição nunca funciona, porque como tem troca de redes na instituição do Wi-Fi, você vai saindo de um bloco para outro, cai toda hora a ligação, os avaliadores ficam irritadíssimos com isso, sempre reclamam. Use sempre o 4G de um celular qualquer, que possa fazer isso, que tem de uma boa operadora da cidade, né, que mantém esse 4G melhor funcionando, para que você possa apresentar com rapidez a instituição. Mas tem muitas coisas nessa visita em loco que precisa ser cuidado. Você não pode entrar, por exemplo, com o telefone celular num laboratório, fazer um 360 com o telefone celular e sair do laboratório. Há muitas coisas ali que precisam ser mostradas, acessibilidade, equipamentos, procedimentos de aula, procedimentos de equipamentos. O avaliador muitas vezes quer ver se tem tombo em algum equipamento, se você tem quantas pessoas cabem naquele laboratório para fazer uma eventual prática. Então você precisa detalhar, quer seja presencialmente, porque qual a diferença de uma coisa e outra? No presencial você não precisa estar preocupado com isso, porque o avaliador se preocupa, ele entra no laboratório e só sai de lá quando ele viu tudo aquilo que ele quer. Só que quando você está na visita virtual, é você que tem que se preocupar, porque é difícil o tempo inteiro ele ficar falando para você, não, volta lá, mostra para mim se tem um espaço reservado para cadeirante, mostra para mim se esse equipamento tem tombo. Se você não mostrar, se você não estiver preocupado com esse detalhe, ele vai simplesmente te avaliar mal. Ele vai lá e vai dizer que você não tinha condição, ou que esse laboratório não atendia. Se você esquecer de mostrar um espaço, por exemplo, que é muito comum, né, quando você está, a visita é cansativa, né, para quem está segurando o telefone, para quem está andando pela instituição, quando a instituição é grande, a visita é cansativa. É coisa que demora 2 horas, 3 horas. Eu já tive visita de 4 horas em instituições nossas do grupo. Então, chega ao final, você está exausto de andar, subir essa escada, entrar em lugares, vai falando com o avaliador, mas é importantíssimo. Nós temos uma dimensão inteira do instrumento de avaliação de curso, um eixo inteiro do instrumento institucional que envolve instalações físicas. Então, você não pode perder essa oportunidade. E aí talvez seja a grande palavra para a avaliação. A avaliação não é um momento de penalizar a instituição. Ele é um momento de oportunizar a instituição, mostrar o seu curso, mostrar aquilo que faz de melhor, né? Mostrar o que tem de melhor, de que maneira está construindo a formação de seus alunos. E é a instituição que acaba sendo a grande coordenadora do processo avaliativo, embora os avaliadores tenham certeza absoluta que são eles. Não são. Quem coordena a avaliação quase que totalmente é a instituição. Quem apresenta as coisas, quem tem a obrigação de mostrar, são os que representam a instituição naquele momento avaliativo. De uma maneira geral, quando a gente fala de avaliação é isso, mas eu queria estender um pouquinho, Kovar, para falar que quando a gente fala em qualidade na avaliação, né, porque o PI, ou a instituição que não tem a PI, o próprio gestor da instituição, quem está à frente do processo avaliativo, precisa ter como norte o que é qualidade para o processo de avaliação. Todo mundo diz assim, mas qualidade depende do padrão. Assim, mas qual é o padrão? Qual é o padrão de qualidade que uma avaliação de curso ou uma avaliação institucional espera? Aquela que está descrita nos descritores dos instrumentos. Eu goste ou não goste, é ali que o avaliador vai se fiar. Ele vai olhar ali, ele vai dizer, bom, para tirar 3 precisa ter isso? Tem, não tem. É o padrão de qualidade. O padrão está ali. Então, não entre nessa conversa de que, depende de quem vê, porque eu acho que é melhor, o avaliador acha que é pior. Não, ninguém acha que é melhor, ninguém acha que é pior. Prepare a instituição para o descritor do instrumento. Você quer tirar 5 naquele indicador? Pegue o descritor do indicador, daquele indicador para o conceito 5 e prepare aquela condição. Não consegui, tirei 4. Bom, aí é o segundo momento que eu vou dizer agora. Uma vez que eu estou focado em que qualidade tem padrão, e o padrão está claro nas avaliações que está nos instrumentos e estão nos descritores, o relatório vai vir para mim como resultado daquela avaliação. Não jogue fora essa oportunidade. E aí vou combinar com a fala do Kovac quando ele fala em relação à CPA. Não jogue fora a oportunidade de ter da CPA um relatório que te ajude na gestão da instituição. Quando você tem algum relatório que traga indicadores, que traga conceitos, isso precisa se reverter numa roda
virtuosa que coloca ações institucionais, avaliação, relatório, né, ou indicadores vindos dessa avaliação, plano de ação de melhoria e, de novo, ações institucionais. Isso deve ser uma coisa que nunca acaba, porque a avaliação nunca vai acabar. No curso, na instituição, você vai estar sempre sendo avaliado. Isso sempre te gerando indicadores. Pegue esses indicadores, promova plano de ações de melhoria, especificamente naquilo, e, de novo, vá para ações institucionais já no novo modelo, numa nova realidade, porque você acabou de ser verificado e foi deixado informações ali. E faça isso sempre com a instituição. Dificilmente você vai ter uma próxima avaliação pior do que a anterior, se você se preocupou com essa melhoria constante. E a CPA entra nisso como uma coisa determinante, porque a CPA, ela te avalia constantemente, independente se você vai receber ou não avaliação institucional ou de custo, avaliação externa. A CPA, todo ano, ela é obrigada a promover uma avaliação, pelo menos ao longo do ano, que vai te gerar indicadores. Se vai te gerar indicadores, use os indicadores para os planos de melhoria. Prepare a instituição para uma próxima avaliação dentro de um conceito novo, diferente daquele que ela estava. E se puder fazer qualquer outra ação na instituição para promover outros indicadores até diferentes desse, faça. É a forma que a gente tem de estar dentro dessa ideia virtuosa de se avaliar e se replanejar o tempo inteiro, se reposicionando com o próximo momento de avaliação. Porque as instituições fazem muito pouco esse trabalho do plano de melhoria, do projeto de melhoria, como alguma coisa que advém desse contexto avaliativo. Em Minas Gerais, Kovac, eu queria trazer era isso. Eu acho que poderia aqui depois ficar aberto aos questionamentos, mas eu queria chamar bastante atenção disso, que quer seja pelo olhar institucional, quer seja pelo olhar do avaliador, hoje o cuidado regulatório ele é uma coisa essencial para a instituição, né? Você ter ferramentas que lhe ajudem nesse controle, você ter pessoas que estejam preocupadas com isso, faz muito sentido, porque a velocidade com que as normas se modificam hoje em dia, né? E nós temos hoje um problema de muitas vezes, de embate entre setores do próprio governo, o Conselho Nacional de Educação. O Kovac deu um exemplo dessa questão do 1 ano a mais, né, da validade da portaria. Aí o Conselho fala uma coisa, a série segura, não homologa aquilo, o ministro não homologa aquilo, aí vira essa confusão. Tem coisas muito piores, né? Eu tenho um caso concreto de uma avaliação em que nós tivemos um conceito negativo, conceito que foi revisto pela própria CTA. Foi revisto pela própria CTA e foi para a portaria de autorização. Foi indeferido pelas séries que se viu no direito de negar aquilo que a própria CTA tinha dito. Recorremos ao Conselho Nacional de Educação, que validou a portaria de autorização. Volta para o MEC, o ministro não homologa o parecer do CNE. Enfim, a gente ainda tem que lidar com essa guerra, né? essa coisa que estamos no meio do caminho de todo mundo, cada um mostrando a sua ideologia, o seu processo, e aí fica muito difícil da gente avançar, né? E se tiver um cuidado regulatório mínimo, aí fica mais difícil ainda. Então precisa ter um olhar muito atento a isso, o cuidado com prazos, o cuidado com os calendários regulatórios, o cuidado com o momento de se fazer cada coisa, né? Mais uma vez, ainda pegando o ganchinho no Kovac, se você você não faz impugnação, viu que não precisa impugnar, porque você acha que não precisa impugnar, não fale nada naquele processo até a série se manifestar. Porque ela também tem o mesmo prazo que você para se manifestar. A partir do momento que ela se manifestou contrariamente ao relatório, você ainda tem chance de fazer uma impugnação, muitas vezes, se você ainda tiver prazo, ou então você faz uma contra-razão sobre o relatório da própria série, e tenta brigar por aquilo sem ter antes dito que concordava com tudo aquilo, embora até concordasse, né? Mas às vezes, e tem casos, a gente já viu vários, que a própria CTA amplia o recurso, que é pior. A gente vê que a SES recorre do indicador X e a CTA vai lá e diminui daquele indicador X, diminui mais de uns 2 ou 3 que ela acha que são correlatos e acaba complicando bastante a vida da instituição ou do curso. Então,
esse cuidado, esse momento dos prazos, volto a falar, essa questão do que o Fernando vai nos colocar sobre o aplicativo também, muito importante, porque tem essa finalidade. Acho que tudo isso tem muito sentido quando a gente está pensando em evolução, em melhoria institucional. Eu agradeço mais uma vez aqui, Kovács, fico à disposição para a gente poder conversar sobre mais assuntos. E muito obrigado aí, pessoal da Ampesc. Eu que agradeço, Xanã, o convite de você estar aqui com a gente, né? Tem uma coisa legal que eu estou vendo aqui do lado, são as experiências que estão sendo colocadas no chat. Muito bom isso, porque isso ajuda, né? E como tem uma pergunta aqui, se há previsão de publicação de novos instrumentos, né? Você sabe que a gente está vivendo um governo um pouco gerúndio, né? Estamos fazendo, estamos analisando, estamos... Então, o INEP tem falado desde o início que estava revendo os indicadores, que tal, mas o que acontece? Está tendo muita troca, né? A própria Ceres, eu tive uma reunião com eles a semana passada, cheguei lá e ainda brinquei, falei, só conhecia a Guardete, porque o resto todo mundo saiu. E aí, o pessoal, olha, entramos agora, estamos com passivo, aquela conversa de sempre, né? E tal. Então, há sim uma discussão sobre revisão de instrumento de avaliação, como também de legislação. Nós apresentamos uma proposta com alterações da portaria 20 e 23. Foi feito lá um pedido pelo secretário, pelo INEP, nós apresentamos lá um documento com uma série de alterações. Mas todo secretário que entra é a mesma coisa. Ele fala que tem um passivo grande e pede sugestão. Então, o próximo vai fazer isso também, o outro também, e assim por diante, vai seguir em frente, né? Enquanto isso nada acontece, vamos fazendo a nossa parte dentro da instituição. Vou passar, então, agora para o Fernando. Só mais uma coisinha, um acréscimo. O importante é que a gente está sempre acompanhando esse movimento, porque esse movimento é muito importante para quem quer estar à frente, né, do acontecimento. E essa questão dos instrumentos, se não fosse a mudança do presidente do INEP, eu acho que mais 15 dias teria acontecido na gestão do antigo presidente. É que depois mudou e aí tudo isso está sendo revisto, mas estava bem adiantado já a mudança de instrumentos, a questão da cesta de indicadores que você participou também. Enfim, todo esse processo é importante deixar claro que tem que estar atento, porque modifica toda hora. Tem só uma lembrança aqui, que acontece, portaria 840, ela foi publicada, ela criou uma exceção para adiamento de avaliações, que isso é uma coisa importante, né? Quando tem greve, recesso escolar, feriado, risco à saúde, então são alegações que a instituição pode eventualmente fazer para postergar a avaliação pelos prejuízos que ela teria, por exemplo, num caso de recesso escolar, não tem professor, não tem aluno, vai visitar que tipo de reunião que vai fazer, né? Então, passo agora para o Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigado, Xanã. Obrigado. Você está sem som. Bom dia, agora sim? Agora sim. Bom dia, pessoal. Obrigado, Kovács. Obrigado, Xanã. É um privilégio ouvi-los falar sobre assuntos tão importantes, né? A gente ouviu aqui muitos desafios, muitos problemas, e a gente deixou o melhor para o final agora, que a gente vai trazer uma solução para vocês. Então, vou apresentar um videozinho aqui, que é bem explicativo, observando todos esses desafios, né, que o Kovács e o Xanã colocaram, e talvez sejam os desafios mais complexos dentro de uma instituição de ensino, essa parte de regulação, essa parte de controle de prazos, de processos, de portarias. A gente criou um aplicativo baseado em inteligência artificial que vai ao encontro dessas necessidades e essas dores que os gestores, procuradores institucionais, diretores e mantenedores têm na condução dos processos do EMEC. A gente sabe o quanto o EMEC é complicado, é um aplicativo, uma plataforma lenta, com vários problemas de funcionalidade. Então, a gente criou
uma plataforma que faz toda essa gestão de processos, mas de uma forma automatizada, com inteligência artificial, e que você recebe, tanto no computador quanto no celular, atualizações sobre os processos, e aí você pode colocar várias mantidas dentro do aplicativo. Então, são funcionalidades bem legais. Vou apresentar aqui para vocês um vídeo que tem 3 minutos, eu vou ser o mais breve possível, vou apresentar o vídeo, vou explicar um pouquinho como faz para fazer o cadastro. Acho que o ponto mais positivo disso é que esse aplicativo está gratuito para vocês que estão nessa reunião, para o pessoal da Ampesc, como a gente tem uma parceria já de longa data com a Ampesc, a gente dá esse acesso grátis por enquanto, né? Acho que os primeiros 6 meses a gente vai dar esse acesso para que vocês utilizem todas as funcionalidades, e o principal, testem. Então, acho que a partir desses testes no aplicativo, na plataforma, ele também tem uma visão no computador. Vocês podem até fazer as suas ponderações, podem entender mais sobre o aplicativo, até mexendo. Ele é mais intuitivo, ele é muito intuitivo, e ele ajuda bastante os gestores. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Se vocês não estiverem ouvindo o áudio, por favor, me avisem, que aí eu tento de uma outra maneira. Está sem som. Oi, Fernando. Se você puder tirar a apresentação e quando colocar de novo, tem um quadradinho lá em cima para colocar um checkzinho dizendo para ativar áudio. Tá, vamos lá. Na hora do compartilhamento aqui, incluir som no computador, né? Isso mesmo. Agora vai. Olá, estou aqui para lhe apresentar o EasyMac, o primeiro aplicativo desenvolvido para auxiliar gestores e procuradores institucionais de ensino superior na condução dos seus processos em curso no sistema do Ministério da Educação, o EMEC. Não é mistério para ninguém que o EMEC é apenas um repositório de informações e não fornece ferramentas gerenciais aos tomadores de decisão do ensino superior. Tal carência de dados estratégicos é fatal nos dias atuais, onde a alta gestão profissionalizada nas instituições de ensino superior é decisiva para se enfrentar o mercado educacional brasileiro, cada dia mais competitivo. É visando atender a essa necessidade prioritária das IES que surge o EasyMac, a primeira ferramenta eletrônica que busca diariamente para os PIs e gestores dados de todos os seus processos em andamento e os apresenta através de relatórios gerenciais, sem que seja necessário os PIs ou os gestores acessarem o sistema EMEC. Tudo é feito de maneira automática, rápida e precisa. Numa interface que pode ser acessada tanto pelo celular quanto pela web, você poderá trabalhar na gestão de seus prazos e no desenvolvimento de ações estratégicas, seja em processos de cursos, como em autorizações, reconhecimentos e renovações de reconhecimento, ou nos processos institucionais de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica. A plataforma ainda auxilia na gestão e controle de todos os seus aditamentos em trâmite no sistema EMEC, relacionados ao aumento de vagas em cursos, transferências de mantença, credenciamento de campus fora de sede e os demais permitidos pela legislação brasileira. Outro ponto de destaque é que o EasyMac entrega diariamente, através de relatório próprio, as mensagens que o Ministério da Educação direciona para a sua IES, permitindo que a interação junto ao MEC seja diligente e célere. Além de toda essa transformação digital promovida, o EasyMac traz embarcado em sua tecnologia uma inteligência artificial que permite ao usuário receber diversas informações adicionais sobre o momento pelo qual passa cada um dos seus processos, ampliando as ferramentas de gestão e controle dos prazos e das ações planejadas. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e venha conhecer o EasyMac, a plataforma de gestão e inteligência artificial dos processos do EMEC na palma da sua mão. Então, acho que é um pouco intuitivo, né? Vocês que trabalham também no dia a dia disso, o quanto esse aplicativo ele pode ser poderoso, ser uma ferramenta importante para gestão de processos. A gente vai mandar, o Kovac acho que vai mandar uma apresentação, né, Kovac? Com
o QR Code, mas é muito simples, é só ir na App Store ou no Play Store, caso o celular seja Android, colocar Easy Mac, tudo junto, Easy Mac junto, e lá vai aparecer, é só baixar. O mais importante lá dentro é fazer o cadastro da instituição. Então, você vai lá com sua senha do PI, né, e colocar seu login e senha, a mesma que é utilizada no EMEC, e aí os dados do EMEC são trazidos diariamente de forma muito mais intuitiva e clara sobre o andamento dos processos, e ele vai com certeza ajudar todos. Talvez, acho que se o Xanan, eu passei para o Xanan dar uma fuçada, o Xanan baixou o aplicativo também, mexeu, colocou algumas instituições. Se o Xanan quiser dar aqui um depoimento dele, vai ser legal também, Xanan. Quero sim, Fernando. É só voltar para o fone aqui para ver se o microfone fica melhor. Vou ver se o microfone está bom agora, está dando problema de novo, né? Baixei sim, mexi no aplicativo e é extremamente interessante. Primeiro porque traz uma facilidade de controle, né? Depois eu não preciso entrar no EMEC. O próprio aplicativo faz isso e me traz os dados todo dia, logo cedo. Eu já sei que processo se movimentou, as mensagens que eventualmente estão nas minhas caixas de mensagem, e vocês imaginem que eu tenho aqui 168 instituições, eu cuido de 168. Então, o aplicativo ele faz a busca nas 168 todo dia e me traz por ordem do que chegou antes. Então, eu tenho aqui as 168 mescladas e me dizendo qual que recebeu a mensagem mais recente, qual o processo que se movimentou mais recentemente. Então, todo dia tem movimento de processo, mas em instituições diferentes. Eu tinha que entrar em 168 EMECs todo dia para eu ver o que andou, o que não andou. Tinha um grupo grande de pessoas que trabalhavam comigo, tenho ainda, né? Agora estou direcionando essas pessoas para outras funções, porque o aplicativo, ele matou isso. E isso traz uma facilidade, uma segurança muito grande. Além disso, eu me atrapalhei um pouquinho, Fernando, por isso que foi bom você falar essa questão de você colocar a senha do EMEC. Tem 2 cadastros, você faz um cadastro seu, né, de gestor do seu aplicativo antes, e depois você vai para uma tela onde você cadastra senha, login e senha do EMEC. Se você não fizer esse cadastro login e senha, o sistema não tem como buscar nada, porque você não disse a ele que faculdade, nem nada, ele não sabe o que vai fazer com o seu cadastro inicial. É importante também, no cadastro do gestor, né, no seu cadastro, você colocar uma referência de celular, porque o sistema manda para você, a partir desse cadastro, se você tiver esse contato de WhatsApp, ele começa a fazer contato contigo pelo WhatsApp, também te falando sobre posição do processo, enfim, coisas que você pode estar tendo que se preocupar nesse momento, como calendário, essas questões todas, você passa a receber. Então, achei extremamente operacional e me tirou um ônus enorme de você ficar entrando no EMEC, e o EMEC cai, e, enfim, toda hora, e às vezes está no meio de uma consulta, tem que começar tudo de novo, e que o próprio sistema faz e traz isso já em relatórios. E relatórios que ficam no próprio sistema, você pode consultar a qualquer momento. Então, você não precisa sair o de amanhã não some para o que vai aparecer hoje. Desculpa, o de amanhã não vai fazer sumir o que historiou hoje. Fica lá e se acumula. Então, se você não viu hoje por qualquer motivo, a hora que você entrar amanhã, você vai ver o de hoje e o de amanhã, os processos que se movimentaram. Então, instituições que não têm tantos processos, então imagino que seja ainda mais útil, né? Ainda mais, porque aqui tem pouco processo, consulta pouco EMEC. E às vezes perde um prazo, às vezes se atrapalha numa ação que tem que ser feita naquele momento de um calendário, e aí o sistema inteiro é muito importante. E tem uma versão web também, nessa versão web você consegue fazer, vistoriar melhor, talvez, os relatórios, porque a tela é maior, né? Aí você consegue ver os relatórios maior, aí fica bem tranquilo. Então, fica aí o depoimento, Fernando. Parabéns. Obrigado, Fernando. Obrigado. E a gente está aqui também no dia a dia desenvolvendo novas aplicações, novas ferramentas aí para ajudar principalmente os PIs. Então, o produto é todo desenvolvido para os procuradores institucionais, para os mantenedores, para os gestores.
Então, é algo que ficou muito legal. Não vou tomar muito mais tempo da gente, não, vou almoçar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu coloco aí meus contatos à disposição, Fernando Kovac, podem me chamar no LinkedIn. Se vocês tiverem meu e-mail, é fernando@expertiseeducação.com.br. Então, fiquem à vontade se tiver alguma dúvida também de como mexer, como fazer o cadastro, se não está conseguindo também ter o atendimento, pode me mandar diretamente aqui que a gente resolve. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Só para acrescentar, né, além do aplicativo e tudo mais, vai ter um tipo de... Você sabia, né, que é um link com cada momento do processo de vocês, né? Então, por exemplo, a abertura de calendário. Quando sair a legislação de abertura de calendário, vocês vão receber a abertura de calendário, né? Nós temos um Kovac 10 minutos, que é toda semana, que a gente tem um tema vinculado à educação, né? E aí vocês vão poder acessar também em relação a isso, legislação pertinente. Então, também o aplicativo tem um processo de inteligência para ajudar a fazer a gestão do dia a dia da instituição de vocês, principalmente para as faculdades, que eu acho que essas têm maior dificuldade muitas vezes, né? Então, esse era o objetivo. Fomos até um pouco mais longo aí, né? A gente sempre quer falar 1 hora só, porque sabe dos compromissos de todo mundo, mas foi também importante o Xanã também ter entrado, né? E estamos à disposição. Vai, só para não deixar o professor Valmor ali, várias pessoas falaram sobre o aplicativo ali. Professor Valmor, para o senhor baixar o aplicativo, para baixar o aplicativo, o senhor não precisa usar o CPF e a senha da EMEC. Depois que o senhor baixa o aplicativo, você viu que ali tem um QR Code naquela apresentação que eu acho que o Fernando deve deixar disponível. Após a entrada naquele QR Code, vai te jogar numa loja de aplicativo do seu telefone celular. Lá, o senhor consegue baixar e depois que tiver baixado, o senhor vai fazer o cadastro do seu cadastro, né, pessoal, e depois sim vai te pedir a senha do EMEC, mas é depois que já está baixado. Agora também, se tiver interesse, não quiser baixar no celular, pode entrar direto no site do easymec.com.br. E lá tem um lugarzinho de entrar, logo do lado direito em cima, assim, você também pode entrar por ali, sim você cadastra já o CPF e a senha do EMEC e consegue acessar. A outra pergunta da professora Débora, talvez eu não sei se o Fernando sabe responder, ela está perguntando se ele está integrado ao EMEC público. Eu creio que não, professor, ele está integrado, me parece, ao EMEC da sua instituição. É isso, Fernando? Esses são os dados da própria instituição, não estão integrados com o EMEC público, então só é o acesso exclusivo mesmo da mantida. Entendi a pergunta dela agora, Fernando, porque ela colocou uma segunda pergunta dizendo que o momento que a informação do processo aparece publicamente é depois do que aparece internamente. Não, professora, eu já vi, isso eu já vi. Está conectado com a parte interna mesmo, do seu processo. Na hora que movimenta, é que ele dá já te dá o alerta. E também você recebe de manhã, porque ele roda normalmente de madrugada. Você recebe logo de manhã uma notificação no seu celular de alguns processos que andaram, naquele dia. E aqui, esses acessos são exclusivos ao membro da Ampesc. A gente tem algumas parcerias, a Ampesc é alguma das parcerias, então pede para a instituição de ensino específica aqui que não é associada da Ampesc para conversar com a gente, de repente ela é associada de algum outro órgão, até próprio cliente da Expertise Educação ou da Kovac Advogados. Então a gente tem algumas parcerias, pode ser que a instituição esteja, senão a gente conversa com essa pessoa, com o Semesp, a gente tem sim a parceria com eles, então quem for associado do Semesp também pode fazer aí o cadastro, pode entrar tranquilamente, colocar senhas do EMEC. Então, o primeiro login, assim como o Paulo falou, né, o primeiro login ele é com a sua senha pessoal, você vai criar um acesso pessoal mesmo, um login normal, como se você estivesse entrando pela primeira vez no Facebook, seu acesso normal, e depois de entrar no aplicativo, que lá vai ter o cadastro do PI, aí você coloca o cadastro do PI ali dentro, e aí a senha mesmo
do EMEC tradicional, tá? Na verdade, foi uma grata surpresa que o Dr. Kovac trouxe para a gente, né? Como ele disse, lançando em primeira mão, nem a Ampesc sabia, né, desse aplicativo. Parabéns. O professor Paulo Chanan colocou uma situação bem importante. Ele cuida de 168, pelo que ele falou, né, de instituições, que é muito importante. Mas ele colocou uma situação das menores, e é o que acontece, que vem demandas para a Ampesc. Como elas não abrem, né, reincidentemente o EMEC acaba passando muitas mensagens despercebidas. Então, é bem importante. Inclusive, nós estamos aqui. Quem está nos prestigiando também é a professora Gisele, que é aqui do Sul, representando a AMP, né, Associação Nacional dos Procuradores Institucionais. Eu acho que ela gostou da novidade também, com certeza, né? Quero agradecer a professora Débora da Faculdade ACE, a faculdade pioneira aqui no estado de Santa Catarina, no ensino superior. É uma professora bastante atuante. Parabéns, professora Débora. Obrigada pelas contribuições que você fez aqui no chat, né? Dr. Kovac, Fernando, professor Paulo, adorei a novidade. Como vocês disseram, o EasyMec agora é uma ferramenta de gestão, realmente, né? Então, obrigada por ter lembrado da Ampesc, ter colocado essa oportunidade, esses 6 meses que o Fernando está dando, inclusive, de acesso, né? Até para fazerem os testes, para darem devolutivas. Depois, a parte operacional da parceria, com certeza a gente vai ainda firmar, né, para os nossos associados. A Mariana vai compartilhar com os participantes essa apresentação, essa possibilidade que gentilmente a Kovac Educação trouxe para a gente, né? E só não quero esquecer uma coisa, de parabenizar também o Dr. Kovac e o Fernando. O Dr. Kovac ficou vovô há pouco tempo, né? Tico, nasceu filho do Fernando, não é? Isso. Parabéns. Obrigado. Parabéns, eu recebi a fotinho, coisa mais fofa. Essas olhetas aqui tem um significado especial aqui. É verdade, parabéns. E, na verdade, doutor Kovac, Fernando, professor, aproveitando até a oportunidade com o professor Paulo Chanan aqui também, nós temos 2 perguntinhas que nós recebemos antecipadamente. O professor, eu acho que Paulo comentou alguma coisa sobre as avaliações virtuais em loco. Vocês acham que vão permanecer ainda no ano que vem? Bom, posso dizer aquilo que a gente tem escutado por parte do INEP, né? Na realidade, tem duas questões que eles estão discutindo hoje. Uma é a permanência da virtual e a outra é a questão do curso híbrido, né? O hibridismo, né? Não gosto muito desse nó, não, mas é o mais fácil de se falar. Tem que entender também, né? O Conselho Nacional tem se debruçado nesse assunto, a fim de acabar com essa dicotomia, né? A distância presencial, Blender, e tem tantos nomes, né? Que cria muito mais confusão do que qualquer outra coisa. Mas, claro que isso o Conselho pode sugerir, mas vai depender muito da homologação do ministro, né? Então, eu entendo que as entidades todas, hoje nós temos reunião, né, de novo, elas têm falado muito da importância de permanecer realmente o virtual. Forma, né? O que eu acho que não vai acontecer é saúde. Acho que saúde sempre vai ser presencial, porque os conselhos forçam demais isso, né? O Kovac, inclusive na última, nós tivemos uma última, eu estava numa live junto com o presidente do INEP, lá no fórum, enfim, e ele disse que, foi recente isso, né? E ele disse que vão brigar, sim, para manter as avaliações remotas. Inclusive, a 275 já é um encaminhamento disso, né? Já recolocando o reconhecimento e o primeiro recredenciamento já dentro desse processo. E eles já tinham feito uma experiência, credenciamento centro universitário, pela avaliação remota. Eles já estavam usando, como vinha a ideia do credenciamento, eles já tinham testado o recredenciamento, que o instrumento é de recredenciamento, eles já tinham utilizado esse instrumento na avaliação remota quando estavam credenciando centros universitários. Então, deve sim, isso provavelmente vai ser mantido. Agora, lógico, quando virar o ano, aqui a gente vai ter que ver como é que isso vai se adequar, né, em função do decreto, vai até 31 de dezembro, tem tudo isso, a gente precisa ver a adequação a partir do final do ano. Era isso que a gente queria colocar, né? O MEC sempre deixa alguma surpresa para a gente no final do ano, né? A gente estava discutindo aqui internamente. E será que tem previsão de alguma... justamente naquela época ali, né? Como já aconteceu com o FIES, né? Com a Portaria 40 na época, né? Será que final de ano a gente vai ter algum presente, alguma novidade entre Natal e Ano Novo? Tenho certeza que vai ter.
Eu também acho. Mas Então, normalmente não é um bom presente de Natal, isso, viu? Só para... isso. Se tiver alguma informação, compartilhe conosco, Dr. Kovac. Tem uma coisa, já que você perguntou, foi até o Semestre fez esse pedido, outras entidades também fizemos, que eu até comentei também isso com você, Valquíria, que é a questão da ampliação do prazo, tanto do acervo como do diploma digital. Isso está na pauta, isso tem, para as faculdades, tem sido um enorme problema, custo, etc. Então, essa é uma demanda. Hoje, talvez até tenha alguma novidade aí na reunião da tarde, aí né, e a gente vai, como a gente sempre faz, vai trocando as informações com vocês. Que bom. Obrigada. Então, a gente já está no avançar, né? Já são meio-dia, agora já é horário do almoço. Eu já vou passar, então, a palavra ao professor Expedito para fazer o fechamento em nome do professor César. Quero só deixar realmente o meu agradecimento a todos os participantes, todas as pessoas, inclusive referências, né? São pessoas especiais que estão na educação aqui conosco hoje. Muito obrigada por esse momento e parabéns ali por esse novo produto que é muito importante, com certeza. Então, Kovac, parabéns e muito obrigado. Só tenho 3 palavras para dizer para ti e para toda a tua equipe. Gratidão, gratidão, gratidão. Sempre conosco. Obrigado. Nós que agradecemos imensamente e conte sempre conosco. Está ótimo. Professor. Obrigado mesmo, foi um prazer vê-lo novamente aí, todos aí, né? E somos privilegiados, estamos trabalhando na educação. Amém. Amém. Obrigada, doutor Kovac. O doutor Kovac, muito gentil novamente, muito humilde, aceitou a gente fazendo uma sala assim aberta, não foi nem colocado no pedestal, né? Não foi colocado na área principal, mas fez uma sala aberta para a gente, justamente para interagir com o pessoal. Muito obrigada, doutor Kovac, pela generosidade. Isso, um abração para todos vocês, gente. Grande abraço, pessoal. Muito obrigada. Até mais. E um beijo do gordo. Tá bom.